12h17. Olhe, mais um incêndio residencial foi registrado na Grande Aracaju, na Barra dos Coqueiros, e quem vai trazer os detalhes agora é Jéssica Cruz. Jéssica, mais uma vez, uma ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Fábio. Olha, esse incêndio aconteceu lá na Barra dos Coqueiros, como você bem pontuou, em um apartamento, num condomínio. Alguns cômodos foram atingidos, isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Dentro da residência morava um senhor de mais ou menos 43 anos, um senhor não, né? Um jovem adulto. Pois é, mas graças a Deus ninguém ficou gravemente ferido. Esse senhor, esse proprietário, ele chegou a inalar fumaça, chegou a desmaiar, mas foi rapidamente socorrido pelo funcionário do condomínio, que precisou também depois de um atendimento. A gente vai entender as circunstâncias que podem ser analisadas no momento a partir do Corpo de Bombeiros. Por isso eu converso aqui com o Major Cordeiro, ele que vai explicar para a gente com relação a esse atendimento, porque assim que o Corpo de Bombeiros ficou sabendo e chegou no local, muita coisa já tinha sido controlada, já não tínhamos chamas dentro do apartamento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, chegando lá, a situação já estava controlada. De imediato, as equipes foram acionadas para poder também socorrer a esse rapaz, esse senhor que estava lá naquele momento precisando de um apoio. Fizemos oxigenoterapia nele. Aguardamos, com a nossa equipe, aguardamos o SAMU chegar para poder encaminhá-lo para a unidade de saúde. Vocês ainda não sabem, né, o que teria provocado esse incêndio? Ainda não. O síndico provavelmente deve solicitar para a gente uma perícia de incêndio e aí nós iremos, com certeza, informar o que foi a causa desse incêndio. Ou seja, se a situação tinha sido controlada, isso significa que no condomínio já há uma estrutura, o condomínio está dentro dos padrões para combater esses incêndios. O ideal é isso mesmo que aconteça, Major? Com certeza. Uma vez que esse condomínio esteja com seus preventivos fixos funcionando, facilita também o trabalho do Corpo de Bombeiros, que lá naquele momento ele só fez um rescaldo, né, para evitar que novos focos aparecessem, fizeram uma vistoria no local, fizeram uma ventilação, abriram porta, janela para que a fumaça que estava lá se despasse e, graças a Deus, infelizmente houve os danos, né, materiais e graças a Deus que não houve vítimas fatais e a gente sempre orienta que precisando, 193, de imediato, viu que o apartamento do vizinho esteja pegando fogo ali, ele ligue 193 para que a gente possa ser acionado de imediato e poder atender a ocorrência o mais rápido possível. No condomínio, outros apartamentos precisaram ser interditados? Não, até o momento ele não precisou porque ainda vai ser dito pelo engenheiro estrutural, Defesa Civil, deve analisar a estrutura para ver se os outros apartamentos foram comprometidos, mas nesse momento o que a gente pode informar é que esse laudo sairá daqui a 30 dias, esse laudo pericial, assim que for o síndico solicitar aqui ao Corpo de Bombeiros, e a gente vai poder realmente explicar o que foi que aconteceu, o que deu início a esse incêndio. Agora, isso chama muita atenção, porque só nesses 2 primeiros meses do ano, a gente está no começo ainda do mês de fevereiro e já temos 39 casos, 2 casos somente agora em fevereiro. E esse caso de hoje muito parecido com o que aconteceu há 15 dias no bairro Luzia. Por que tantas ocorrências assim num começo de ano? É comum a desatenção também por parte de alguns moradores em muitas circunstâncias? Acredito que nesse momento a gente deve estar passando por alguma situação de esquecimento, alguns moradores estão relaxando, deixando eletrodomésticos em tomada, celular, notebook, airfry, e eu acho que esse período também de muito calor, o fogo também se propaga rápido e as orientações que a gente também aqui passa, vai viajar, vai sair, vai no mercadinho, fecha os cômodos, porque você fechando um cômodo, ele evita que se propague mais rápido para outro cômodo, que o incêndio ele realmente é muito dinâmico, de uma hora para outra você perde seu apartamento por inteiro. O senhor falou sobre a airfry, isso é muito interessante, porque existem alguns equipamentos eletrodomésticos que a gente costuma deixar na tomada. A gente não tira da tomada, apenas desliga no botão. Isso é muito perigoso. Com certeza. A airfry, ela tem que, num primeiro momento, você afastá-la de uma parede, porque ali ela vai superaquecer e, consequentemente, pode causar um incêndio. Fazer a sua manutenção periódica, limpar a gordura que fica em cima, que tudo aquilo ali pode gerar um incêndio.
os T's, Benjamins, ver se aquela amperagem, ver se aquele circuito ali, se aquela tomada, ela realmente serve ali para não superaquecer a rede da casa e não ocasionar um incêndio. Ventilador, ferro elétrico, outras coisas como essa podem ocasionar incêndios em residências. Às vezes os T's viram verdadeiras gambiarras, né? Com certeza. E essas gambiarras custam caro, tanto para quem deixa lá, tanto para quem vai viajar e deixa isso daí. A gente sempre pede que sempre seja feita uma manutenção por um profissional qualificado para evitar esse tipo de situação de incêndio em residência. O senhor falou sobre fechar os cômodos. Por que isso é tão importante? Impede do fogo se propagar? Com certeza. Se você um apartamento com 3 quartos, você fechou os 3 quartos. Se por um acaso houver um curto-circuito e pegar naquela cortina e o incêndio for ali naquele local, e se ele não tiver um oxigênio para que esse fogo se espalhe com tanta pressa, viu a fresta saindo fumaça ali, o morador já sabe, liga de imediato o 193, não vá tentar abrir aquela porta, porque aí ele pode se generalizar para todos os cômodos. Ele vai retardar o processo do incêndio dentro de um apartamento. Ficando até mais fácil para a gente do Corpo de Bombeiros de combater esse incêndio. Agora nós falamos sobre esses casos, são 39, né, só de janeiro até agora. Tivemos muitas mortes decorrentes de incêndios. Com vítima só um. E lembrando que esses 39 casos são em todo o estado de Sergipe, né? Todo o estado de Sergipe, as unidades de Corpo de Bombeiros vêm atendendo, mostrando seu compromisso com a sociedade, lembrando que em um primeiro momento a gente tem que nos resguardar, a gente tem que tomar esses cuidados, principalmente com velas também, que velas em algumas situações principal causa de incêndio em algumas residências. As pessoas têm seus oratórios, né, para rezar, para não sei o que, esquece, daqui a pouco ela pega ali numa cortina, num sofá, e aí esse incêndio também se alastra. E 193, pode chamar que a gente está aqui para resolver. Apesar da fé das pessoas, que é muito importante, o ideal é não ter velas em casa, né? Mas aí eu acredito que uma vela, assim, é bom dentro de casa a gente rezar pelos seus santos aí, e é bom que a pessoa tenha um cuidado, né? O cuidado, o zelo, que sair de sua residência apaga aquela vela para evitar justamente esse tipo de situação. Tá vendo? Pode ter vela em casa, pelo amor de Deus, não interrompa sua reza, suas orações, por conta disso. É só ter cuidado, ter muita cautela, porque realmente, hoje em dia, né, Fábio, com um mundo tão agitado, é fácil a gente esquecer, a gente sair de casa e ficar pensando, meu Deus, será que eu tirei o ferro da tomada, o ventilador da tomada, o carregador, né, do aparelho de telefone, mas a gente eu prefiro voltar para saber se eu realmente tirei da tomada do que ficar o dia todo com aquilo na minha cabeça e sei lá, né, o que pode acontecer. Essas prevenções, elas são fundamentais.